A questão 2 pede para calcular a derivada de cada uma das funções nos pontos indicados. Na letra A nós temos f de x igual a 5. Então, essa é uma função constante. A derivada de uma função constante é zero. Logo, para qualquer valor de x, a derivada da função f será zero. Então, f de x0 será zero. Na letra B, nós temos a função 2x mais 1. Aplicando a derivada, nós vamos ter, pela propriedade da soma, que a derivada é a soma da derivada de 2x mais a derivada de 1. Derivada de 2x é 2. Já que 2 é uma constante, pode passar para fora da derivada, e a derivada de x é 1. E a derivada de uma constante é 0. Então, na letra B, a derivada da função f de x igual a 2x mais 1 será constante, será 2. Portanto, f de x0, f' de x0 será 2, pois para qualquer valor de x, a derivada da função será uma constante, que é 2. Na letra C, nós temos que f de x é 1 sobre x. Podemos reescrever como x elevado a menos 1 e aplicar a propriedade da potenciação da derivada de uma potência. Nós temos o expoente menos 1, passamos multiplicando e subtraímos 1. Então, esse menos 1 daqui é o expoente que desceu, multiplicando. E o menos 1 daqui é o menos 1 da fórmula da derivada de uma potência. Logo, a minha derivada vai ser menos x elevado a menos 2. Como temos um expoente negativo, nós podemos inverter. Vai ficar menos 1 sobre x ao quadrado. O ponto indicado é menos 2, então f' de menos 2 vai ser menos 1 sobre menos 2 ao quadrado, que dá menos 1/4. Na letra D, nós temos a função f de x igual a x sobre x mais 1. É um quociente de duas funções. Então, nós usamos a regra do quociente para para encontrar a derivada. Então, aqui a gente tem o numerador que é x e o denominador que é x mais 1. Logo, a derivada de f vai ser a derivada do numerador vezes o denominador menos a função do numerador vezes a derivada do denominador sobre o denominador ao quadrado. Lembrem-se que se a gente tem uma função que é a razão de duas outras,
Então, a derivada dessa função, essa é a regra do quociente, vai ser a derivada de u vezes v menos u vezes v, a derivada de v, sobre v ao quadrado. Essa é a regra do quociente. Resolvendo, nós temos a derivada de x é 1 e a derivada de x mais 1 é 1. Sobre x menos 1 ao quadrado. 1 vezes x mais 1 é x mais 1, menos x e a gente vai obter, então, 1 sobre x menos 1 ao quadrado. O ponto indicado é 3, então f' de 3 será 1 sobre 3 menos 1 ao quadrado. 1 sobre 2 ao quadrado, 1 sobre 4. Na letra E, nós temos 1 menos x ao quadrado, então a derivada vai ser a derivada de cada uma, subtraída, né? Então, vai ser a derivada de 1 menos a derivada de x ao quadrado. Isso pela propriedade da subtração. A derivada de uma subtração ou uma soma é a soma ou a subtração das derivadas. Então, aqui eu usei essa propriedade. A derivada de 1 é zero, que é a derivada de uma constante, menos a derivada de uma potência. A gente tem que usar a regra, a propriedade, melhor dizendo, que diz que não seria uma propriedade, seria um caso geral, né? A derivada da potência vai ser, com base em x, vai ser o expoente vezes x elevado a esse expoente menos 1. Então, aqui a gente tem 2, como expoente vai ficar 2 vezes x elevado a 2 menos 1, vai ficar 2x. Então, a derivada vai ser menos 2x. Logo, f' de 0, que é o valor indicado, vai ser menos 2 vezes 0, que é 0. Na letra F, nós usamos também as propriedades que nós usamos na letra E. Então, a derivada de f vai ser a derivada de 3x ao quadrado mais a derivada de 10x menos a derivada de 1. Derivada de 3x ao quadrado é 6x. Passei o 2 multiplicando, subtraí 1 do expoente. Mais derivada de 10x é 10. Derivada de 1 é 0. Logo, a nossa derivada vai ser 6x mais 10.
O ponto indicado, o valor, é 1. Então, vai ficar 6 vezes 1 mais 10, que é 16. Então, essa seria a segunda questão da lista. Na questão 6, pede para escrever a equação da reta tangente ao gráfico de cada uma das funções nos pontos indicados. Nós temos a equação da reta tangente, que é dada por y igual a f de x0 mais a derivada de f em x0 vezes x menos x0. Então, basta identificar os pontos e os valores e calcular a derivada no valor x0 e aplicar na equação da reta tangente. Na letra A, nós temos que f de x é x ao quadrado. Temos que x0 é 1 e f de x0 é 1 também. São esses dois valores das coordenadas. Eu preciso calcular a derivada. A derivada de 2x, aliás, de x ao quadrado é 2x. E avaliar no ponto, no valor x0, que é 1, né? Então, vai ficar 2 vezes 1, que é 2. Então, nós temos as informações necessárias, basta substituir. Logo, a equação da reta que passa pelo ponto 1, 1 e é tangente à curva da função x ao quadrado vai ser f de x0, que é 1, mais a derivada de f de x em x0, que a gente acabou de calcular, que é 2, vezes x menos x0, que é 1. Então, a equação vai ficar 1 mais 2x menos 2, que é 2x menos 1. Na letra B, a função f de x é x ao quadrado mais 4x mais 1. x0 é 1 e f de x0 é 6. Derivada de f vai ser 2x mais 4. E f' de x0, que é 1, vai ser 2 vezes 1 mais 4, que é 6. Então, a equação da reta tangente ao ponto, a curva da função, vai ser f de x0, que é 6, mais f' de x0, que é 6 também, vezes x menos x0, que é 1. Vai dar, então, 6 mais 6 vezes x, 6x, menos 6, vai dar 6x. Na letra C, a nossa função é raiz de x. O valor do x0 é 4 e do f de x0 é 2. A derivada de f
eu tenho que transformar essa raiz de x em uma potência. Aliás, tem como transformar. Raiz de x é x elevado a 1/2. Aqui nós temos uma potência, nós usamos a propriedade no caso geral, que passamos multiplicando o expoente e subtraímos 1. Então vai ficar 1/2, passei multiplicando, vezes x elevado a 1/2 menos 1. Vai ficar 1/2 vezes x elevado a menos 1/2. Menos 1/2 é um expoente negativo, eu posso inverter a potência. Vai ficar 1/2 vezes 1 sobre 2, x elevado a 1/2. X elevado a 1/2 é a raiz de x. Então vai ficar 1 sobre 2 vezes raiz de x. Essa é a derivada da função. A gente precisa de f' de x0, que é f' de 4, que é 1 sobre 2 vezes a raiz de 4. Raiz de 4 é 2. Vai ficar 1 sobre 2 vezes 2, que é 1/4, né? Então, a equação vai ser f de x0, que é 2, mais f' de x0, que é 1/4, vezes x menos x0, que é 4. Vai ficar, então, 2 mais x sobre 4. 1/4 vezes menos 4. Vai ficar menos 1. Então, vai ficar x sobre 4 mais 1. Na questão 4, pede para determinar as funções u e v, tais que h de x seja v composto com u. Em seguida, calcular a derivada da função h usando a regra da cadeia. Então, primeiramente, a gente precisa determinar essas funções u e v de tal forma que, compondo v por u, a gente consiga h. Então, na letra A, a função h é raiz de 2x mais 1. Então, nós temos que escolher duas funções de tal modo que v composto com u seja h. Aqui a gente vê que se eu escolher u de x como 2x mais 1 e v, vou chamar de v de u, como raiz de u, eu vou obter exatamente, quando eu compor essas funções, eu vou obter a minha h. Basta eu colocar u, substituir aqui no valor. Eu vou obter raiz de 2x mais 1, que é h. Então, eu encontrei as minhas funções v e u. A regra da cadeia diz que se eu tenho duas funções que compostas dão uma outra, a derivada dessa função vai ser a derivada de h de x vai ser a derivada de u vezes a derivada de v avaliada em u. Aqui tem que ter um cuidado. A variável da derivada de v, ou seja qual for a derivada da função externa, por assim dizer, a função que está fora, né? Esse caso é v, ela vai estar avaliada em u. No caso, a função interna. Não vai estar avaliada em x, tá? Então, aqui,
como a gente escolheu u e v, dessa forma a gente vai ter que a derivada de u com relação a x vai ser 2, e a derivada de v com relação a u, então eu estou tratando u como uma variável, como se fosse x, a derivada de v com relação a u vai ser, a gente viu, né, que a derivada da raiz quadrada vai ser 1 sobre 2 vezes a raiz quadrada. Agora nós multiplicamos e vamos obter a derivada da h. Então vai ficar 2 vezes 1 sobre 2 vezes raiz de u. O 2 vai cancelar com 2. Vai ficar então 1 sobre raiz de u. Mas u, a gente sabe quem é. U é 2x mais 1, então eu substituo 2x mais 1 aqui. E pronto, achei a derivada da função h. Na letra B, a função h é o logaritmo natural de x elevado à quinta. Então temos que escolher duas funções de tal forma que compostas, numa determinada ordem, resultem na função h. Aqui a gente tem, evidentemente, que se escolher função v, a função u, como o logaritmo natural de x e escolher v de u como u elevado a 5, elevado à quinta, quando a gente compor v por u, a gente vai obter h, exatamente h. Então, v por u seria v é u elevado à quinta. Então, ficaria u de x elevado à quinta. E o de x a gente sabe que é o logaritmo de x. E que vai dar exatamente h de x. Ok? Então, determinei as minhas funções que compõem h. Agora, pela regra da cadeia, eu derivo cada uma para eu encontrar a derivada de h. Então, a derivada de u com relação a x. A derivada do logaritmo natural é 1 sobre x. E a derivada de v com relação a u vai ser 5 vezes u à quarta, que é usando o caso geral da potência, da derivada da potência. Então, eu multiplico cada uma. Então, vai ficar a derivada de h é u' vezes v'. Então, h de x, h' vai ser 1 sobre x vezes 5 u à quarta. U a gente sabe que é o logaritmo natural, então vai ficar 5 vezes o logaritmo natural de x à quarta sobre x. Então, essa é a derivada da função. Então, aqui o papel, o passo mais que deve ter mais cuidado é na hora de derivar a função v, que é a função externa, por assim dizer, a função por último, né? No caso aqui seria a função que está por fora. Porque se aqui tiver
a variável errada, quando a gente multiplicar, aqui ficaria a variável x e não a variável u. Que a gente precisa estar na variável u para depois a gente substituir o valor de u. Certo? Aqui precisaria, então, estar exatamente na variável u. E não na variável x, como está em u de x aqui. Na letra C, eu posso escolher u como 1 menos x sobre 4 e v de u como e elevado a u. Se eu fizer compor essas duas funções, eu vou encontrar h. Claro, obedecendo a ordem v por u, né? V por u. Logo, como eu encontrei, determinei as funções, u e v, eu posso derivar elas. Derivando u de x, eu vou obter menos 1/4. E derivando v com relação a u, a derivada da exponencial é ela própria. Então, vai ficar i elevado a u. A derivada da exponencial com base e vai ser ela mesma. Aqui eu vou multiplicar. Então, eu vou obter que h' é menos 1/4 sobre vezes i elevado a u. Substituo, então vai ficar menos i elevado a 1 menos x sobre 4 sobre 4. Ok? A letra D. Na letra D, nós poderíamos simplificar o expoente com a raiz, já que aqui a raiz quadrada pode ser transformada no expoente 1/2. E aí eu poderia simplificar multiplicando 4 vezes 1/2, que daria 2. Ficaria 1 menos x elevado a 2. Mas como é uma questão para exercitar a regra da cadeia, então a gente vai fazer pelo método da regra da cadeia. Então, como seria? H, a gente observa que tem a raiz e tem o expoente. A gente vai fazer, então, u de x como essa parte mais interna, que é raiz de 1 menos x. E escolher v de u como u elevado a quarta. Aqui, se eu compor v por u, eu vou obter h. Certo, então estão determinadas as funções. Eu derivo cada uma, derivar u com relação a x, derivar v com relação a u. Agora, quando for nessa questão, né? Aqui nessa questão, quando eu for derivar raiz de 1 menos x, que é a u, eu percebo que raiz de 1 menos x é uma função composta. Eu não tenho em mão nenhuma daquelas propriedades que me possibilite calcular diretamente a derivada de raiz de 1 menos x. Então, eu percebo que é uma função composta. Claro, eu vou usar a regra da cadeia. Então, eu tenho que usar, por assim dizer, a segunda vez, né, a regra da cadeia. Usar uma segunda vez. Então, para calcular a derivada de raiz de 1 menos x, aqui eu percebo que
Raiz de 1 menos x é uma função composta. Posso escolher a função interna como 1 menos x e a função externa como a raiz quadrada. De forma que, se eu compor g por f, eu obtenho a raiz de 1 menos x. Eu derivo f com relação a x e derivo a g. Aqui eu não estou usando u e v para não confundir com as outras u's aqui. Mas o pensamento é equivalente, o raciocínio. Que a derivada de g com relação a f, a derivada da raiz quadrada é 1 sobre 2 vezes a raiz quadrada. Eu multiplico. Então vai ficar a derivada de 1 menos x igual a menos 1 vezes 1 sobre 2 raiz de f. A f eu sei quem é 1 menos x, então vai ficar menos, que multiplicando em cima 1 por 1 dá 1, 2 vezes a raiz de 1 menos x. Então esse arrodeio todo para descobrir a derivada de u, que é 1 menos 1 sobre 2 vezes a raiz de 1 menos x. Então, precisei usar aqui a regra da cadeia novamente, né, para calcular a derivada de u. Agora, calculando a derivada de v com relação a u, é evidente, né, 4 vezes u elevado à terceira, é fácil. E agora eu multiplico as duas, u' vezes v', que vai ficar u' de x vezes v' de u. Então, vai ficar menos 1 sobre 2 vezes 1 menos x, vezes 4u ao cubo. Nós substituímos u, que a gente sabe quem é, vai ficar menos 4 vezes u, que é raiz de 1 menos x, elevado ao cubo, sobre 2 vezes a raiz de 1 menos x. Aqui eu posso simplificar 4 por 2 dá 2. Simplificar aqui essa divisão de duas potências, né? Aqui está elevado a 1 e aqui está elevado a 3, com a mesma base, que eu subtraio 1. Então, a derivada de h vai ser menos 2 vezes raiz de 1 menos x ao quadrado. Aí eu posso cancelar raiz com raiz, vai ficar menos 2, 1 menos x, que vai dar 2x menos 2. Então, um dos bizus para se lembrar da regra da cadeia. Pode se lembrar dessa regra como a regra da ovelhinha. Da ovelhinha, né, no caso. Aqui eu tenho u e eu vou ter v, né? Então, precisa achar a derivada de u e achar a derivada de v. Então, é u' vezes v'. E por último, eu vou fazer essa questão 7, que é para encontrar a terceira derivada. A derivada consecutiva, no caso, derivada de ordem k, por exemplo, seria derivar k vezes a função. Então, a terceira derivada seria derivar a função 3 vezes consecutivas. Na letra A, a derivada vai ser a gente vai usar a propriedade distributiva, né, da derivada. Então, aqui eu tenho uma soma e subtração, posso aplicar a derivada em cada termo. Menos a derivada de 3x ao cubo, mais a derivada de x ao quadrado,
menos a derivada de 6x, mais a derivada de 10. Derivada de 2x à quinta é 2 vezes 5 vezes x à quarta, menos. Derivada de 3x ao cubo é 3 vezes 3x ao quadrado. Derivada de x ao quadrado é 2x. Derivada de 6x é 6. Derivada de 10 é 0. Então, a primeira derivada vai ser 10x à quarta, menos 9x ao quadrado, mais 2x, menos 6. Então, encontrada a primeira derivada, eu derivo novamente. Então, a segunda derivada de f, que eu denoto dessa forma, duas linhas, vai ser a derivada de f. Aliás, a derivada da derivada de f. Então, eu vou derivar 10x à quarta, menos 9x ao quadrado, mais 2x, menos 6. Vai ficar 10 vezes 4x à terceira, menos 9 vezes 2x, mais 2, menos derivada de 6, que é 0. Não contabilizo aqui. Então, vai ficar 40x ao cubo, menos 18x, mais 2. Encontrei a segunda derivada. Derivo novamente. Então, derivando novamente, eu vou obter a terceira derivada, que é o que a questão pede, né? Então, vai ficar a derivada da segunda derivada. Então, fica 40 vezes 3x ao quadrado, menos 18 vezes 1, né, vezes x a 0, mais a derivada de 2, que é 0. 40 vezes 3, 120, x ao quadrado, menos 18 vezes 1, que é 18, x a 0 é 1. Então, essa é a terceira derivada da minha função f.